e eu já começo aqui recebendo o nosso convidado de hoje, o Dr. Odair Albano, que é médico, ginecologista e obstetra. Doutor Odair, tudo bem? Tudo bem, boa tarde aos nossos telespectadores, boa tarde Noêmia Gomes, é um prazer estar com vocês aqui nessa tarde. E eu agradeço, doutor, desde já a sua participação aqui com a gente. Nós vamos falar sobre a saúde da mulher, né, que é muito importante. E a gente sempre fala, doutor, sobre a saúde da mulher. Mulher tem um problema de hipertensão, né, tem problemas hormonais, tem os problemas quando ela está na fase da vida dela produtiva, ela tem os problemas de cólica, tem problemas de mioma, tem problema de ovário multipolicístico, ovário policístico, ovário de qualquer jeito, sempre tem problema. Depois, quando ela pensa que ela já passou por essa fase produtiva, aí tem os problemas da menopausa. Daí é calor, é frio, é mudança, alteração de humor, que isso a gente tem na vida toda por questões hormonais. Mas a gente sempre tem um problema, né? E a mulher é uma caixinha de surpresa e está sempre precisando que a gente renove os cuidados e que a gente fique atento. O que a gente pode ter de novidade que o senhor está trazendo aqui para a gente falar sobre a mulher? Então, primeiro a gente gostaria de lembrar que o Brasil tem 215 milhões de habitantes. Essa é a estimativa, né? 51% são mulheres. Existem em torno de 7 milhões a mais. E as mulheres estão envelhecendo e sobrevivendo mais, Noêmia. A média, a expectativa de vida chega a 80 anos na mulher e 73 para os homens. Né? Todas sabem, os homens vivem menos. Mas as mulheres também cuidam mais, não só delas, mas elas cuidam mais da família. A gente viu durante a pandemia a preocupação que todas as mulheres tinham com os parentes, com os vizinhos, com o marido. Tem até algumas curiosidades. Quem marca consulta para marido normalmente é a própria mulher. Ela que fala assim, não, você precisa fazer o exame disso, você não fez o eletrocardiograma. Então a mulher é uma grande cuidadora. E ao longo do tempo, ela foi galgando espaços sociais e cuidando da saúde. O que mudou? Eu sou médico há 46 anos. Quando eu era estudante, você tinha doenças próprias da idade da mulher. Mas a mulher tinha poucas exposições. Ela normalmente ficava em casa, tinha afazeres, tinha os seus filhos, ela não tinha grandes exposições. E ela também não mudava de vida, ela tinha mais ou menos uma vida regrada. Hoje você tem um impacto da mudança de hábitos, das novas exposições, e vou falar uma coisa que muitas vão lembrar de mim, estresse crônico. São os 3 elementos hoje que estão levando a mulher a um volume maior de queixas e de doenças. Vamos recordar? Estresse crônico, mudanças de hábito e novas exposições. Hoje você vê mulheres trabalhando em atividades que eram inimagináveis há 30, 40 anos atrás. Então está trazendo volume de doenças. Vamos dar um número interessante. Na década de 70, na região de Campinas, para cada 10 pessoas que infartavam, um caso era de mulher. Hoje é 3 para 2, quer dizer, cada 3 homens que infartam, 2 mulheres estão infartando. O que significa que elas estão se expondo mais, se estressando mais, engordando. Qualidade de vida, a né? qualidade de vida, mudança de hábitos. Mudanças de hábitos. Doutor, então, e uma coisa que um dia eu ouvi, que a mulher, depois quando ela tende a ter mais esses problemas cardiovasculares que o homem, porque num determinado momento da vida dela, a dosagem hormonal dela diminui. E o hormônio acaba sendo uma capinha. Se a gente fosse um fio, o hormônio seria a capinha que envolve o fio para a gente não dar o choque. E a gente perde isso, doutor? É isso mesmo? Na verdade, são 2 hormônios femininos, né? O chamado estrogênio, que é um nome genérico, o estradiol é o mais importante. Quando uma mulher ovula, ela tem na segunda fase a progesterona. Vamos resumir? A mulher menstrua, produz estrogênio. Aí ela ovula, produz o estrogênio e o progestagênio, que é a progesterona. E aí ela menstrua. Então, teoricamente, quando ela para de ovular, o nível de progesterona cai. E, com a idade, o estrogênio cai. O estrogênio é um grande protetor cardiovascular. Quer dizer, ele funciona como protetor da mulher. Então, naturalmente, aos 40 anos, estatisticamente, tem mais mulheres protegidas do que homens protegidos.
Quando é comum a gente ouvir assim, fulano infartou. Ih, ele tinha 40 anos. Quer dizer, um homem de 40 anos infartando. As mulheres você já escuta na faixa de 50 e poucos, né? 60, exatamente quando o nível estrogênio cai. Por isso que a reposição hormonal, que é um tema que acho que todas as telespectadoras gostariam de discutir, é uma coisa interessante. A mulher, ela tem a queda do hormônio. E havendo realmente uma carência expressiva, sintomas significativos, ela deve repor. O que ela não pode é achar que o hormônio vai rejuvenescer. Aí não. Ele pode ajudar a protegê-la, né, desde que seja indicado com cautela. Quais seriam as cautelas? Se você vai fazer uma reposição hormonal, tem que ver como é que está a sua mama, porque você vai estimulá-la. Tem que ver como é que está o seu útero. Tem que ver se você tem um quadro clínico que possa receber o hormônio. Por exemplo, doenças graves do fígado contraindicam. Então, o hormônio pode ajudar, mas olha o detalhe, ele não vai te rejuvenescer. Porque tem muitas mulheres que falam assim, eu vou tomar hormônio porque eu vou ficar 10 anos mais nova. Não vai, seguramente. Agora, o envelhecimento dela vai ser mais lento, mais cuidadoso. Então, respondendo a tua pergunta, realmente tem um impacto importante. Em relação à mudança de hábito, isso também interfere na idade. Porque à medida que a mulher vai tendo mais idade, assim como os homens, mas a gente está falando hoje de mulher, ela vai perdendo muita massa muscular. Nem todo mundo é atleta, que nem a Noêmia Gomes, né? Que é uma atleta. Então o que acaba acontecendo? Ela tem o que a gente chama de sarcopenia. Sarcopenia é a perda do músculo. É quando você olha para a tua perna e fala, nossa, já foi mais durinha. Olha para o teu braço, nossa, já foi mais durinho. A sarcopenia é complicado porque gastando menos no músculo, sobra mais, ok? Quando você põe a mão no braço de alguém, você vê a capa gordurosa e o músculo. Quando o músculo diminui, o que acontece? A capa gordurosa aumenta. Então, há uma tendência de pouca atividade, né? Pouco exercício físico. E quando a gente fala no exercício físico, todo mundo fala assim, mas eu não tenho dinheiro para ir na academia. Não é isso. Por exemplo, se você sentar e levantar da cadeira, sem colocar a mão em lugar nenhum, você está exercitando as pernas, ok? Vamos fazer isso? Vamos lá, olha aqui, hein, que eu vou... Olha as pernas, aqui, assim... as pernas estão aqui, tá? Certinho, né? Solta você um pouquinho... você levanta devagarzinho, devagar, que é para sentir a musculatura, tá sentindo, Noêmia? Sim. Olha lá. Se você fizer isso, você está exercitando a sua coxa. Se você levantar um peso... Famoso isometria, né, doutor? doutor? Se você levantar um peso com cautela, com o cotovelo bem encostado, você melhora o bíceps. Se você pegar uma borracha, amarrar no local mais alto e baixar, você está fazendo movimento com o tríceps. O que eu quero dizer é o seguinte, talvez não precise nem sair de casa para você fazer um conjunto de atividades que vão dar diferença. Até porque a grande maioria das pessoas não tem capacidade atlética. Então não adianta também ir para a academia sem condicionamento físico. Então fica uma dica. Hábitos adequados, importante, se necessário tomar hormônio, né? Hábitos adequados, vamos puxar um pelo menos. Dormir. Vocês sabiam que o ciclo de vida é de 24 horas, dia, em que você tem uma parte ativa e uma parte que a gente chama de vigília e uma parte de sono. Todo mundo pensa que sono é dormir. Sono não é dormir. Sono é reestruturar. O sono é dividido em 5 pedaços, uma parte dele, mais ou menos 50% de sono profundo. Você fala, para que tudo isso? Porque você precisa se recuperar para as próximas horas que você vai estar em vigília. Vamos dar um exemplo prático, Noêmia? A Noêmia tem uma loja no shopping. 10 horas da noite fechou o shopping. Aí ela tem uma equipe que faz limpeza, que faz reposição de estoque, arruma tudo no dia seguinte, abre a loja. Isso é o sono. Quem não dorme direito tem redução da capacidade, inclusive de memória. Inclusive de memória. Alguns hormônios são alterados pela insônia. Vamos dar um exemplo? A grelina, que abre o apetite, e a leptina, que dá a sensação de saciedade, são produzidas durante o sono. De um modo geral, quem não dorme direito tende a ganhar peso com mais velocidade. Memória. Durante o dia, Noêmia, nós estamos conversando, isso é uma memória solta. Fica numa área chamada hipocampo no cérebro, como se fosse papeizinhos. Vamos imaginar uma mesa cheia de recadinhos, né?
tá cheio de recadinho. Chega à noite, na hora que você vai dormir, esses recadinhos são arquivados. Então a Noêmia está falando comigo, ela arquiva lá no médico ginecologista, né? Se eu sou uma pessoa que tem uma ligação familiar, ela coloca na ligação. É como se você pegasse os papeizinhos e fosse para o arquivo. Para que você consiga fazer isso, você tem que dormir direito. Se você não tiver um sono adequado, ficam algumas memórias perdidas. Segundo, você tem que procurar estar tranquilo, menos estressado. Por quê? As memórias emocionais, por exemplo, você passou um dia, fez um monte de coisa bacana, de repente você bateu o carro. Essa é a primeira memória que vai, certo? Aí tem um monte de coisa bacana que pode ser esquecida. Então o ser humano precisa, além de durante o dia tentar manter a tranquilidade, reduzindo o estresse, segundo, a possibilidade de dormir bem, que é para o dia seguinte. Ah, mas eu não consigo dormir. O que acontece no dia seguinte? De repente você vai pegar um copo, escapa o copo. De repente você liga o fogão, vira as costas e esquece que o fogão está ligado. Essa desatenção tem a ver com o sono. Tem a ver com o sono. De sono. Doutor, você está falando disso e eu vou querer saber também, porque agora está muito na moda tomar o melatonina para melhorar a qualidade do sono. Eu quero que você fale sobre isso e ainda resgatando um pouquinho a questão do hormônio. Você está falando do hormônio, que ele pode ser bom ou ruim, depende da condição da pessoa, né? Se ela pode ou não, da condição de saúde dela. Mas agora também que está na moda essa história de tomar hormônio da beleza. E você vai falar tudo isso pra gente daqui a pouquinho. Já estamos de volta com o RF com você, aqui pela RF TV. E hoje eu estou recebendo aqui no estúdio o Dr. Odair Albano. Ele é médico, ginecologista, obstetra. E a gente está falando sobre saúde da mulher. Ele já falou pra gente aqui a respeito dos hormônios, da importância que o hormônio tem, reposição hormonal. Apesar de muito falado, não é todo mundo que pode, né, doutor? Tem restrição, né? Daí ele estava dizendo aqui a importância de dormir, do sono. A reposição hormonal não é importante para todo mundo, mas é importante que todo mundo durma bem para ter aquela consciência, aquela... que a gente pode dizer, um descanso mental. Isso, um equilíbrio. E daí o cérebro libera alguns hormônios que é importante pra gente, né? E eu queria que você falasse da melatonina, que agora tá na moda, todo mundo. Antes era mais difícil, porque esse medicamento só vinha lá do exterior. As pessoas que viajavam para fora traziam e vendiam ou davam de presente para as pessoas. Agora não, as farmácias estão vendendo. Fala um pouquinho sobre a melatonina. Talvez seja até mais fácil explicar. Você tem 5 fases do sono e a sincronização disso, a sincronia disso é importante. O sono tem que ter um certo equilíbrio nessas divisões. A melatonina ajuda a sincronizar o sono, ponto. Só que a grande maioria das pessoas tem um problema maior que esse, que o problema delas é hipervigília. 6 da tarde, 7 e 8 horas da noite, ela está ligando para a mãe, ela está vendo problema, ela está olhando para o banco, ela está olhando para a comida e tal. Essa hiperexcitação, que normalmente é o grande problema. Por isso que a primeira abordagem deve ser redução da ansiedade antecipatória do sono. Vou te dar um conselho? Posso dar um conselho prático? A partir de uma determinada hora, encerra o expediente. Né? Ligar para alguém 9, 10 horas da noite para perguntar como é que foi a quimioterapia, só tumultua. Você cria uma série de questões não resolvidas. O cérebro humano, quando tem fatos que ele não responde, ele fica processando. E a hipervigília é isso. Algumas pessoas deitam na cama, estão com 20 assuntos sendo processados. O que acontece? Ela dorme, mas não dorme. Ou seja, ela acorda, cochila mais um pouco, se mexe na cama. É aquele sono, vamos usar o termo, fragmentado, quebrado. Ela nem lembra que aquele problema está ali latente nela, mas o cérebro não esquece. Posso dar um outro exemplo prático. Você está usando o teu computador, abrindo pastas e usando o sistema. De repente você põe para desligar. Ele não desliga. Ele fica processando. O cérebro humano tem exatamente a mesma característica. Ele fica processando tudo aquilo que você levantou. A vovó falava, né, que era para contar os carneirinhos, tal. Na verdade, tudo que te distrair
né? Se você no final da noite vê algo assim leve, alguma coisa que não envolva tensão, ação muito violenta, né? Tem gente que assiste filme violento às 11 horas da noite. Por menos que aquilo tenha a ver com você, você está emocionalmente abalado. Então, à noite, encerra o expediente. Diminui a luz, Sim. Aquela história do chazinho, de tomar aquele chazinho funciona para dar uma relaxada, o banho morninho também para descansar. A luz é a melatonina, né? Na verdade, ela é fundamental para o sono, por isso que a escuridão, colocar, por exemplo, televisão no quarto, está errado. Toda a claridade celular, tablet. Tem gente que diz que não dorme sem a televisão ligada. Não, isso não tem sentido porque a claridade, a luz azul mesmo, ela é prejudicial à indução do sono. Quando você fica num lugar sereno, escuro, bem ventilado, tal, você relaxa mais. Agora, hormônio da beleza, que está na moda, agora não pode, a Vigilância Sanitária, a Anvisa está proibindo. O que é? Você estava dizendo que o hormônio, quando a pessoa entra na menopausa, né, pode tomar hormônio, mas o hormônio não vai te trazer a juventude de volta. E daí o que é esse hormônio da vamos beleza? usar oficial, né? O Conselho Federal de Medicina considera que não existe tratamento aceito de anti-envelhecimento. Você pode tratar doenças, né? Reduzir o impacto de doenças. Então não existe. Quando você faz uma reposição hormonal que não é habitual ou a que tem expectativa, você está querendo mudar alguma coisa que não tem sequência normal. Então vamos dar um exemplo. Você é uma mulher que quer aumentar a atividade muscular, quer ficar com músculos... Muito bem, você toma testosterona, que é um hormônio masculino. Seguramente você vai fazer mais músculo. Ok, eu estou, na verdade, fazendo o quê? Estou te masculinizando. Aí é uma questão de saber de dose, né? Pergunto, resta saber se o fígado, que vai metabolizar isso, resta saber se o rim, que vai excretar, ele está preparado para isso. Esse é um lado da história. Mas tem o outro lado. Quais seriam os efeitos colaterais dele? Muito bem, se aumenta o nível de testosterona, a tua pele vai ficar oleosa. Isso eu tenho certeza. O cabelo aqui na frente pode cair, porque a masculinização aumenta a calvície. Então não tem sentido. Uma pessoa que tem 50 anos fazer atividade física é natural, é até esperado. Dormir direito, né? Ter uma alimentação balanceada, tudo isso é perfeitamente correto. A tentar utilizar hormônios no sentido de reverter esse quadro ou até hiperestimular, não tem sentido. Tanto é que isso está sendo cada vez mais cobrado dos médicos, né? As entidades estão cobrando porque é ineficaz e traz prejuízo. Então vale aquela máxima do, vamos dizer, do poeta. Você, mulher, já é bonita com o que Deus lhe deu. Então, conserva, né? Atividade física sempre como remédio, não é por vaidade, mas por remédio, porque como você disse, é importante, né? Às vezes não precisa. A gente vai descobrindo, inclusive, com a vivência, né? Eu fiz o ano passado, 70 anos, né? E sempre pensei do mesmo jeito. Come direito, dorme direito, quer dizer, você tem uma vida razoavelmente normal, né? Com alguns abusos pontuais, você consegue manter uma saúde boa e um envelhecimento mais lento, né? Agora, como eu falei, a primeira frase que eu queria que vocês memorizassem, o estresse crônico talvez seja um grande problema. Os maus hábitos, mas o estresse crônico, porque você não resolve o problema. É como se você tivesse uma máquina que você está sempre acelerando. Então ela não acaba. Diferente do estresse agudo, que termina. O estresse crônico é uma briga familiar, um desajuste com o filho, uma coisa que fica eternamente, aquilo lá latejante, né? Aliás, Pinga você olha para a pessoa, você vê que ela envelheceu, que ela perdeu a capacidade. Algumas falam, eu tenho umas fraquezas, um mal-estar, é muito problema, muita coisa tal, né? Então, o conselho prático, você falou muito bem, né? É acreditar. Né? E graças a Deus a vida tem algumas coisas interessantes, né? A gente sempre fica feliz com coisas boas, mas as melhores coisas aparecem de repente. Então você precisa ter sempre confiança, ter fé, acreditar que as coisas podem mudar e continuar trabalhando e tentar buscando os seus sonhos, né? E assim, importante, né? Essa questão do mental, né?
Sim, o equilíbrio, emocional a gente precisa cuidar, mas cada vez mais, ainda mais nessa questão do estresse crônico, do estresse agudo. O agudo seria quando você tem um problema direcionado e que você está envolvido nele e daqui a pouco você passa aquilo, resolveu. Por exemplo, você bate o seu carro, né? Você tem um prejuízo inicial, põe ele para consertar. 2 dias depois, o problema é pagar o conserto. Já foi, já bateu, já superou. Agora, uma briga com a sogra, né, Noemi? Um desajuste, um filho que seja com problema, com o pai, com a mãe. Questões assim que não se resolvem. Problema de saúde na família, Sim, que é também estressante, que incorpora, né? E que vai de longo tempo, né? Vai desgastando e você começa a ter uma sensação de mal-estar e fraqueza. É comum você verificar pessoas que têm poliqueixas. E aí quando você vai a fundo, tem algo mal resolvido. Aquela coisa que não resolve. Eu tenho mal-estar e tal. Hoje as doenças psíquicas cresceram de forma assustadora e boa parte delas são psicossociais. Elas têm um envolvimento muito importante do tipo de vida que se tem. Tenha fé, esperança e vamos em frente. E a felicidade, né? Buscar a felicidade, né, doutor? Que antes a felicidade era algo assim meio subjetivo, né? Que a gente usava nos poemas, na música, né? Hoje não, a felicidade é algo que a gente precisa buscar para a gente ter uma satisfação pessoal, né? Uma cabeça boa, né? Emocionalmente estar bem. Vou te dar uma receita. Existem muitas, né? Mas a receita da felicidade é o equilíbrio da possibilidade e da necessidade. O ser humano é feliz quando ele tem mais ou menos aquilo que ele quer. Qual é o grande problema? Muitas vezes ele quer um monte de coisa que nem ele sabe para que ele quer, mas ele quer. Então ele não consegue ter as possibilidades dentro da necessidade que ele criou. Por isso que você tinha gerações passadas que eram mais felizes. Você fala assim, por que a minha avó era tão feliz com tão pouco? Porque provavelmente a vovó tinha mais ou menos aquilo que ela sonhava. E o ser humano, às vezes, ele sonha com coisas que não tem nada a ver com ele, com a realidade que ele vive. Aquilo não incorpora. Talvez seja bom para determinada pessoa, mas para ele não. Então, a capacidade de equilibrar necessidade e possibilidade é um dos caminhos para a felicidade. E eu vou só acrescentar uma coisa, doutor, porque eu costumo dizer assim para as pessoas, é melhor a gente não ter expectativa muito das pessoas e não ter expectativa das coisas, porque quando coisas boas acontecem, elas nos surpreendem de tal forma que a gente fica feliz, né? E a gente não esperou nada de ninguém, porque quando a gente espera alguma coisa que não depende da gente, né, essa expectativa frustra muito. Queria agradecer muito sua participação aqui, doutor. Sempre muito obrigada. É sempre uma alegria te encontrar, viu, Noemi? Os nossos telespectadores estamos sempre à disposição. Uma boa tarde para vocês.